Esta apresentação é um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts. Há um poder da fé que Deus colocou em cada ser humano. Jesus nunca disse, a minha fé te curou. Pelo contrário, a sua fé te curou. Hoje falaremos sobre a fé que move montanhas. Nós falaremos sobre isso porque Jesus disse o seguinte no livro de Marcos: Tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Essa é uma grande promessa. Mas do que Jesus está falando? Lançar uma montanha para o mar por meio da fé? Bom, leiamos Miqueias 7,19. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. O que é então que nós movemos? Afinal, ninguém precisa jogar uma montanha no mar. O que precisamos jogar no mar é uma montanha de pecado. Uns têm montanhas maiores do que outros, mas para Deus não importa o tamanho de nossa montanha de pecado. Pela fé em Cristo, essa montanha pode ser movida e lançada no mar. Você sabia que o ponto mais profundo no mar é a Fossa das Marianas? Tem 11 quilômetros de profundidade. A montanha mais alta é o Monte Everest, que tem cerca de 8 quilômetros. Ou seja, você pode submergir o Everest neste ponto do oceano. Ficaria totalmente coberto. E você pode submergir todos os seus pecados na misericórdia de Deus. Ela desaparecerá da vista de Deus. Ele lança nossos pecados nas profundezas do mar e coloca uma placa de proibido pescar. O tema de hoje é fé que move montanhas. Portanto, falaremos sobre este assunto da fé, porque é crucial para a nossa salvação. Mas quero começar com uma história sobre a Terra Prometida, que envolve 12 espiões. Em suas Bíblias vocês podem achar essa história em Números capítulo 13. Antes de entrarem na Terra Prometida, eles nunca estiveram lá, não sabiam como era. Eram escravos no Egito há gerações, nunca tinham visto. E persuadiram Moisés a deixá-los enviar alguns espiões para dar uma olhadinha, ver qual era o estado das coisas. E ele concordou. E os nomes dos 12 espiões são citados, mas a maioria desapareceu ao longo da história. Mais 2 permaneceram. Os nomes de Josué e o outro é o de Caleb. Os 12 foram enviados. E a história nos diz, em Números 13, versículo 17, Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. E disse-lhes, Subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita? Se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não? Tende ânimo e trazei o fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Ramate. E subiram pelo Neguebe e vieram até Hebrom. Estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou o Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Bem, quando os espiões voltaram, vemos que há uma enorme diferença entre 10 dos espiões e 2 deles. 2 dos espiões chegam primeiro. Acredito que Josué e Caleb, trazendo consigo aquele enorme cacho de uvas. E disseram, a terra pela qual nos envias é uma terra que realmente mana leite e mel. Aqui está o fruto. E eles começam a jogar uvas grandes e vermelhas para todo mundo. Lá na Austrália eu vi uvas desse tamanho. Então eles estão lá, distribuindo uvas para todo mundo, figos, todo tipo de coisa gostosa. Eles queriam que o povo ficasse animado com aquilo. E o povo realmente estava feliz, mas aí chegaram os outros 10 espiões. E Josué e Caleb sabiam que aquilo não daria certo. Os outros chegaram falando mal. Quando começaram a caminhar pela terra prometida,
olharam para Jericó e pensaram: que muralhas enormes! Como vamos conquistar uma cidade com essa fortaleza? Isso vai ser impossível. Veja o tamanho do exército deles. Então eles chegam às montanhas de Hebron e veem o tamanho das pessoas ali. São verdadeiros gigantes. Como vamos conquistar uma nação dessas? E onde quer que fossem, viam problemas em tudo, esquecendo-se das promessas de Deus. Ora, mas aquele lugar se chamava Terra Prometida porque Deus havia prometido dá-la. E se esqueceram de quão longe Deus os havia trazido do Egito. Você já cometeu esse erro? Já se esqueceu do que Deus já fez por você, passando a questionar se Ele estará contigo até o fim? Os outros 10 voltaram dizendo: Não, a gente não vai conseguir. Todos sem fé. E a história continua ali no versículo 28. Então os 10 espiões começam o relatório. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Eu tenho certeza que o povo desanimou, porque Caleb chegou para acalmar o povo. Ora, por que ele faria isso? É porque já estavam reclamando. Ele os acalmou diante de Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra. Ele quis dar uma injeção de ânimo aqui. Vamos entrar na terra agora mesmo. Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado. Bom, esse é um resumo da história. Você quer saber quem consegue e quem não consegue? Quem acha que não consegue, não consegue. Mas se você acredita que Deus pode guiá-lo, você consegue. Todas as coisas são possíveis para os que creem. Nós podemos, disse Caleb. Já os outros, não podemos. E o que é triste é que todos eram membros da igreja. Quando falamos sobre tomar a terra prometida e conquistar montanhas por meio da fé, há pessoas na igreja hoje que dizem: Jesus só veio para te dar graça, para perdoar seu pecado. Mas não espere nenhuma mudança de vida ou vitória sobre o pecado. Apenas aceite a graça dele e se contente com isso e não se preocupe em se esforçar ou lutar para vencer a tentação, ou mesmo correr a corrida da vida. Essas pessoas acham que qualquer esforço na vida cristã é falta de fé. Isso é categoricamente mentira. A Bíblia é clara ao dizer que ter fé significa lutar o bom combate da fé. Caleb acreditava que eles podiam tomar a terra prometida e ele estava disposto a lutar. Davi acreditava que podia derrotar Golias. Não é à toa que ele correu em direção a ele e disse: Você vem contra mim com espada, lança e escudo. Eu venho contra você com o Senhor. A fé dele estava em Deus, mas ele tinha uma funda, uma pedra e um cajado. Portanto, a vida cristã é usar toda a capacidade que Deus te deu, confiando nele, seguindo em frente, confiando em Deus. Mas você deve entregar toda a sua capacidade humana para o Senhor. Precisa colocar em prática sua força de vontade, entregar o seu coração a ele. E é claro que há esforço envolvido. A própria Bíblia diz: resista ao diabo. Fuja da tentação. É claro que há luta envolvida. As pessoas precisam ser lembradas de que parte da conversão é lutar o bom combate da fé. Mas é preciso coragem para isso. O que aconteceu aos 10 espiões? Moisés tinha dito: não desanimem, tenham coragem. Acreditem. Mas eles desanimaram. Olharam para os problemas ao invés das promessas. Eles perderam a fé porque focaram no negativo. E nós passamos pelo mesmo problema hoje. Estamos na fronteira da Terra Prometida. E eu pergunto: será que o povo de Deus ainda acredita que Deus move montanhas? Vou mencionar alguns pontos que espero ajudar a ilustrar isso. Comecemos falando sobre o pré-requisito da fé. Por que a fé é importante? Não dá para ser salvo sem ela. Deus não diria isso a menos que fosse possível ter fé. Hebreus 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Vejam, a fé é provavelmente o elemento mais importante da vida cristã. Qualquer coisa que uma pessoa faça para tentar ser um cristão não é nada se não tiver fé.
A Bíblia diz, todo aquele que crê, João 3,16. Tudo se resume em acreditar em Deus. Veja o que Cristo diz em Mateus 6,30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Quantas vezes Jesus não repreendeu a falta de fé deles? Mateus 8,26. Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E em Lucas 18,8 lemos, aqui Jesus disse, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? O que Jesus queria aqui? Ele queria ver fé. Uma fé fraca se torna mais fraca pelas dificuldades, já a fé forte é fortalecida por elas. A razão pela qual Jó é mencionado na Bíblia é porque ele era um homem que desenvolveu a fé antes mesmo das provações chegarem. Um certo homem foi a Jesus com o seu filho e disse, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Mas Jesus respondeu, se podes? Tudo é possível ao que crê. Essa afirmação de que tudo é possível para Deus é repetida 4 vezes no Novo Testamento. O anjo disse isso a Maria várias vezes. Com Deus, tudo é possível. E tudo não é quase tudo, é tudo mesmo. Efésios capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Abacuque 2, 4. O justo viverá pela sua fé. Gálatas. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Romanos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Espero ter lhes convencido de que ter fé é um pré-requisito para ser salvo. Temos que ter fé em Deus. Temos que acreditar em Deus. E isso nos leva a um ponto muito importante. Vou gastar mais tempo aqui. É sobre a prevalência da fé. Você pode estar pensando, mas Deus está tornando isso muito difícil? Eu não tenho essa fé sobrenatural, eu simplesmente não sou uma pessoa de fé. Mas não é assim. Todos são capazes de ter fé. A pergunta é, em que você a põe? Isso está na Bíblia, Romanos 12, versículo 3. Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E a salvação não é apenas ter fé, a salvação vem pela fé no Senhor. Quando as pessoas eram curadas por Jesus, ele nunca dizia, a minha fé te salvou. Pelo contrário, a sua fé te salvou. Esperamos que esteja sendo abençoado pelo tema de hoje. Se desejar aprender ainda mais, não se esqueça de solicitar o brinde gratuito de hoje. Certamente será uma bênção que vai mudar sua vida. Temos um livreto digital inspirador que gostaríamos de lhe presentear. Você pode baixar uma cópia digital diretamente para o seu computador ou dispositivo móvel. Para receber sua cópia gratuita, acesse o site apresentado ou ligue-nos no número que aparece na tela. Agora está ainda mais fácil estudar a Palavra de Deus com a Amazing Facts, onde e quando você quiser e, acima de tudo, compartilhá-la com os outros. Gostaria de conhecer o plano de Deus para nosso mundo devastado, conforme revelado pela profecia bíblica? Quer soluções práticas e confiáveis para os maiores desafios de sua vida? Motivantes e esclarecedores, os manuais de estudos da Amazing Facts trazem 27 lições temáticas baseadas na Bíblia, com belas imagens e respostas diretas, fáceis de entender. Cada manual de estudos apresenta respostas bíblicas relevantes para as perguntas mais importantes de sua vida. Como posso ter relacionamentos mais saudáveis? Como e quando Jesus voltará outra vez? E muito mais. Não deixe seu futuro ao acaso. Transforme sua vida com as verdades extraídas dos manuais de estudos bíblicos da Amazing Facts. O que você está esperando? Peça seu kit completo de manuais de estudos hoje mesmo, acessando aflivraria.com.br. As duas pessoas que foram especialmente elogiadas por Jesus foram pagãos que demonstraram a sua fé nele. Uma delas foi uma mulher que insistiu para que Jesus curasse a sua filha. Ainda que Jesus a estivesse mandando embora, ele estava testando a fé dela, dizendo, olha, não posso tirar a comida das crianças e dar aos cães. Sim, mas os cachorrinhos comem das migalhas, disse ela. Mulher, grande é a sua fé. Sua filha está curada. Ele fez assim para ensinar algo aos discípulos. Já o outro é o centurião romano. Você nem precisa vir à minha casa. E então Jesus disse para o povo ali, nem mesmo em todo Israel eu vi essa fé. 2 cegos se aproximaram de Jesus e disseram, Senhor,
Por favor, abra os nossos olhos. E ele disse, que seja feito conforme a tua fé. Parece uma tarefa muito difícil, né? Jesus está dizendo que, se tivermos fé nele, todas as coisas são possíveis. E eu não estou dizendo para você comprar um bilhete de loteria e ter fé que vai ganhar. Não é esse tipo de fé. A lição principal que Jesus quer que aprendamos sobre o poder da fé é a de que, por meio da fé nele, é a de que podemos mover montanhas, para podermos obter vitória sobre os nossos pecados, para sermos transformados. O propósito do plano da salvação, disse o anjo, é que ele se chamaria Jesus porque salvaria o povo do quê? De seus pecados. Deus quer que tenhamos fé para sermos salvos e transformados. Muitas vezes, nas batalhas da Bíblia, o povo saiu para a peleja confiando no Senhor, e eles venciam. Muitos perguntam por que o Antigo Testamento é cheio de guerras. Todas essas batalhas ilustram a nossa batalha com o diabo. Não importa se o inimigo tinha 20.000 soldados e eles apenas 10. Querem ver um exemplo? Sansão. O Espírito do Senhor o habilitou a vencer um exército. Não existe derrota com Deus. Quando estamos com Deus, somos sempre a maioria. Quando Jonatas e o seu escudeiro foram atrás dos filisteus, ele não se importou em ser a minoria. Deus estava com ele. Eles avançaram em fé e obtiveram a vitória. Apenas 2 homens venceram vários, porque tiveram fé. Portanto, há essa prevalência da fé que vemos na Bíblia toda. E o Senhor quer que demonstremos isso. Agora temos a produção da fé. Agora já sabemos da importância da fé. Mas a minha fé é pequena. Como posso aumentá-la? A Bíblia responde. Os discípulos foram a Jesus e disseram: aumenta-nos a fé. E Jesus respondeu: impossível. Você nasce com uma certa medida e isso é tudo. Ele não disse isso. A razão pela qual eles pediram mais fé é justamente porque, de acordo com Jesus, é possível ter a nossa fé aumentada. Mas como funciona? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. À medida que você lê a Bíblia, a sua fé cresce. O que nos leva a outra questão importante sobre como podemos aumentar a produção da nossa fé. Veja a história de Davi e Golias. Quando Davi disse ao rei Saul: acredito que eu posso derrotar o gigante, o rei disse: ele é um soldado desde a juventude, você é apenas um jovem. Ele é o dobro do seu tamanho, por que acha que pode vencê-lo? Davi não disse aquilo porque ele tinha uma fé cega. A fé de Davi era grande porque tinha evidências. Quando cuidava das ovelhas do meu pai, disse ele, um urso apareceu, e Deus me deu força e o espírito para matá-lo. E outro dia apareceu um leão para matar as ovelhas, e Deus o entregou em minhas mãos. Então, pela fé em Deus, agindo em mim, eu matei um urso e um leão. Sim, o gigante é maior do que eles, mas baseado na evidência do que Deus fez por mim com o leão e com o urso, eu acredito que posso matar o gigante. Quando o Senhor trouxe os filhos de Israel para as fronteiras da terra prometida, ele já não havia dado a eles evidências para terem fé? Eles viram todas as pragas incríveis que caíram sobre os egípcios. Deus proveu água da rocha, pão do céu, vitória contra os amalequitas. Deus tinha dado muitas evidências para terem fé. Eles não tinham desculpas. É por isso que Deus lhes disse que não poderiam entrar na terra porque não tinham fé. Amigos, eu tenho um pensamento que me preocupa. Eu não quero me precipitar, mas aqueles que não acreditam que Deus não pode levá-los à terra prometida e lhes dar a vitória, não entrarão na terra prometida. Você deve crer que o seu Jesus é mais forte que o diabo. Ninguém tem dificuldade em ter fé no diabo. Todo mundo glorifica o diabo o tempo todo dizendo: ele me fez cair, ele me venceu. Estão convencidas de que o diabo tem poder sobre a vida delas. Mas, meu amigo, você não acha que Jesus é mais forte do que ele? Afinal, a Bíblia diz: maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. Portanto, por meio de Cristo, somos capazes de obter a vitória e conquistar a montanha. Portanto, podemos ter mais fé. Mateus capítulo 7, verso 20. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível.
Mas esta casta não se espelhe senão por meio de oração e jejum. Então, o que fazer? Ler a Bíblia para ter fé? Contemplar aquilo que Deus já fez em sua vida também aumenta a sua fé? E a oração aumenta a sua fé? Bom, quando você ora e sua oração é respondida, sua fé aumenta. Você já teve alguma oração extraordinária respondida por Deus e depois pensou: uau, não preciso duvidar. Ele é muito poderoso, já respondeu tantas das minhas orações? A fé vê o invisível, crê no incrível e recebe o impossível. Muito bem, agora eu quero falar um pouco sobre o veneno do pessimismo. Podemos ler aqui em Mateus 4:3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O que foi que ele disse? Se. Para o diabo, sempre tem o se. Quando Jesus estava pendurado na cruz, o ladrão à esquerda disse: Se você é o Filho de Deus, salve a si mesmo e a nós. Também teve o sumo sacerdote no julgamento de Cristo, que disse: Se você é o Filho de Deus. A palavra se parece denotar um pouco de dúvida. Deus não quer que você tenha dúvidas, Ele quer que você tenha fé. Tiago, capítulo 1. Quando alguém vai ao Senhor, querendo libertação, Ele disse: Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor coisa alguma. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Oremos dizendo: Senhor, perdoa a minha incredulidade. Comece a acreditar que Deus pode. Sabe, é muito importante que nós demonstremos uma atitude mais positiva. Muitos cristãos são negativos uns com os outros, mas Cristo espera que demonstremos ânimo. Abraham Lincoln disse: Nós reclamamos porque as rosas têm espinhos, mas devemos nos alegrar porque os espinheiros têm rosas. Existem várias variações desta citação. Então nós temos que aumentar a nossa fé para evitar o veneno do pessimismo. Não fique constantemente alimentando a sua dúvida. E há também a perseverança da fé. A fé não é algo que acontece de repente. A fé representa persistência. Foram 40 dias explorando a Terra Prometida. E mesmo vendo que lá havia aqueles gigantes, mesmo vendo os grandes muros de Jericó, mesmo vendo as melhores armas que eles tinham e muitas outras coisas, mesmo tendo visto tudo aquilo, Caleb e Josué persistiram em acreditar em Deus. A fé persiste. Como se move uma montanha? Uma formiga pode fazer isso. Basta carregar um grãozinho por vez. É só persistir. 1 Timóteo 6,12. Combate o bom combate da fé. Veja só, é uma luta, é uma batalha. Toma posse da vida eterna. Eu gosto da linguagem que Paulo usa aqui. É meio que a história de Jacó quando agarrou-se ao anjo, dizendo: Não vou deixar você ir, a menos que me abençoe. Agarre as promessas de Deus, apegue-se a elas. Agarre-se aos chifres do altar e implore por misericórdia. A gente desiste muito fácil. Ore persistentemente. 1 João capítulo 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O que é? A nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? O pregador Spurgeon dizia: um pouquinho de fé eleva sua alma ao céu, já uma grande fé traz o céu para sua alma. George Miller também era um grande homem de fé. Ele disse: a fé não opera no reino das possibilidades. Não há glória para Deus naquilo que é humanamente possível. A fé começa onde o poder do homem termina. Diga: Senhor, não tenho força, eu não consigo. É aí que você dá permissão para que Deus comece a agir. A nossa maior fraqueza está em desistir. A maneira mais garantida de se obter o sucesso é tentar mais uma vez. Você provavelmente já ouviu aquela frase famosa dita por Thomas Edison, que costumava dizer que o sucesso é a combinação da tentativa e do hum. Às vezes nós não queremos o impacto, mas a luta faz parte da vida cristã. Temos que lutar em oração. E finalmente, esta aqui é uma citação muito boa. Veja: podemos ser derrotados apenas pela deserção,
Com Cristo e para Cristo, a vitória é certa. Podemos perder a vitória pela fuga, mas não pela morte. Feliz é você se morrer em batalha, pois após a morte você será coroado. Mas ai de você se, ao abandonar a batalha, perder ao mesmo tempo a vitória e a coroa. Muitas pessoas acabam desistindo por um pequeno alívio temporário. Elas se rendem ao diabo. Amigos, há poder na fé. Quando você acredita, tudo é possível. Veja, eu não contei o resto da história. Ela está lá no livro de Josué. No capítulo 14, Caleb tem 85 anos. Eles já haviam conquistado várias nações ali. E Caleb diz a Josué, sabe, há 40 anos, quando éramos espiões, eu acreditava que Deus poderia nos guiar. Eu tinha visto essas montanhas, com esse solo lindo, fértil, à luz do sol, onde hoje chamamos de Judeia, a área de Hebron, mais conhecidas como as montanhas de Anaquim, o lugar dos gigantes. Caleb disse, eu tenho 85 anos agora, mas eu estou forte, estou pronto para lutar. E ele diz as famosas palavras, dê-me esta montanha. Ele acreditava que com fé poderia conquistar uma montanha. Josué permitiu. Caleb então liderou os filhos de Judá e venceram os gigantes. E a razão pela qual os judeus se estabeleceram onde hoje é Jerusalém é porque Caleb tinha fé que poderia conquistar montanhas e gigantes, porque tudo é possível para Deus. Amigos, confiem no poder de Deus, não deem glória ao diabo. Jesus disse que pode libertar você, ele pode salvá-lo dos seus pecados e lançar essa montanha no mar. Você acredita na promessa de Jesus? Afinal, como será o retorno de Cristo? A Amazing Facts criou essa revista lindamente ilustrada que fala sobre os principais temas da volta de Jesus. Quais são os sinais de sua vinda? O que é o arrebatamento? Como se preparar? Também fala sobre o juízo. Quem são os 144 mil? E, é claro, o milênio e a nova terra. Tudo isso reunido em uma belíssima revista. Para encomendar o seu exemplar hoje mesmo, acesse aflivraria.com.br. Não se esqueça de solicitar seu brinde gratuito de hoje. Vai ser uma bênção na sua vida. E obrigado pelo seu apoio de sempre, nos ajudando a levar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo. Esperamos que você esteja conosco na próxima semana, ao nos aprofundarmos na Palavra de Deus, explorando mais fatos incríveis. Esta apresentação foi um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts.